Pode ser de Assim, fofoca, ou alguma coisa que Se ele meteu numa faz encrenca. antiética. Exato, se meteu numa encrenca e isso compromete os patrocínios. A gente tem muito caso acontecendo hoje com influenciadores, tem muito mais influenciadores hoje, né? Mas isso já acontecia na televisão. A marca tinha lá o garoto propaganda, a garota propaganda, e acontecia algum problema, contaminava a marca. Então, naquela época, já tinham estudos entre você desenvolver um personagem, que nem o Sucrilhos tem, ou que nem Lilica tem, etc., ou você contratar uma pessoa. Então, tem os prós e os contras das duas coisas. É mais caro você desenvolver o seu personagem, Impessoal impactar. também não. Não chega a ser impessoal. Não chega a ser impessoal, porque, na realidade, tanto num quanto no outro, você está usando um personagem para conectar com as pessoas. E esse personagem tem características que são atrativas para o seu público. A diferença é que um você controla, o outro não. Só que o que você desenvolve, o personagem que você cria junto com a sua marca, ele custa mais caro porque você vai ter que desenvolver a vida dele, né? Você tem que desenvolver as características dele ao longo do tempo. E uma pessoa que já está fazendo sucesso, você pega carona no sucesso dela, que é o que acontece hoje com os influenciadores. Você pega a audiência daquele influenciador. Então, isso já existia. A diferença é que agora a gente tem a IA, que faz mais rapidamente isso, a gente tem as redes sociais, que também alavancam mais rapidamente isso. E até eu postei essa notícia, acho que ontem, anteontem, dessa influenciadora, mas para você ver, é que agora a gente tem a IA generativa, que está facilitando para que qualquer pessoa consiga muito rapidamente criar um personagem. Agora, a gente já tinha isso antes da pandemia, que são chamados meta-humanos, humanos digitais. Até em 2019 já existia um apresentador de TV totalmente controlado, na realidade não controlado, ele tinha autonomia para falar, para pensar, como a gente está fazendo agora com a IA generativa. A Lu do Magalu. A Lu do Magalu. A Lu do Magalu, ela tem algumas limitações, né? Ela realmente é feita, ela tem algumas interações, mas não é totalmente independente. A mesma coisa acontece com essa personagem, tá? Ela foi criada por IA, mas ela não tem autonomia de fala, ou seja, a agência cria as imagens de onde ela passeia, onde ela vai, usa IA e usa Photoshop para criar toda a narrativa dela, para criar todo o engajamento. Ela tem uma que ela personalidade, né? Que ela é Isso. apaixonada por fitness, pelos Isso, games e tudo mais. isso. E ela tem o cabelo rosa. Isso. Mas ela é, você vê, muito parecida com as personalidades criadas para marcas também no passado. Só que agora você tem novas ferramentas para fazer isso, né? Então, se você for olhar, não sei se vocês acompanharam a Sofia, que foi, acho que, a primeira robô Android que começou a circular antes da pandemia, ela estava em tudo quanto é evento, ela já fazia ações para várias marcas, marca de telefonia, marca, né, de várias coisas. Fazia capa de revista, fazia vários trabalhos que são considerados trabalhos de humanos, né? Então, a gente deve ver daqui para frente muito mais essa mistura, essa convivência, né, entre humanos e personagens digitais. E o que mais me impacta nessa história não é o fato de ter personagens digitais, mas é de como eles muitas vezes engajam mais do que personagens humanos, né? Tem um teste que eu faço no início da minha palestra de inteligência artificial, que eu mostro imagens várias, né, e peço para as pessoas dizerem se elas foram geradas por IA ou se são realmente pessoas, né? Pessoas, animais, etc. E aí a margem de erro é mais ou menos 50%, tá? Mesmo que você seja especialista em IA, você vai errar 50% em média. E se você também não souber nada, você vai errar. Ou seja, é praticamente um chute, tá difícil, a gente não consegue detectar. Uma dúvida, Fala. a IA reconhece? A IA reconhece. Não, se é feito por IA, não. A gente segura esse pensamento, não. A gente vai falar de plágio, etc. A gente fala disso daqui a pouquinho. Mas o mais interessante nessa experiência que eu estou falando é que a New Scientist fez essa mesma coisa, com um monte de imagem de pessoas que existem e pessoas que foram criadas por IA. Só que ela perguntava não só se foi criado por IA e existe, perguntava se você confiava, o quanto você confiava naquela imagem, ou seja, naquela pessoa. E aí, as 4 que foram mais confiáveis eram geradas por IA, e as 4 que eram menos confiáveis foram geradas por ninguém, foram geradas pela mãe deles, né? Ou seja, eram seres humanos. Aí você vê que a gente, com a IA, eu consigo modificar características para parecer mais confiável, para ajustar no que é a expectativa do público. Eu não consigo fazer isso comigo, né? Eu tenho uma limitação do que eu posso fazer. Então, a gente está num contexto que as nossas ferramentas humanas para confiar, para entender o que está acontecendo, elas estão em crise. A gente precisa de algo. Se a gente tem uma tecnologia super poderosa, criando novas formas, novas realidades, na realidade, né? A gente precisa de novas ferramentas também para enxergar isso. Aí entra na sua resposta, né?
se a IA consegue saber que é IA. Eu acompanho vários pesquisadores que fazem esse teste recorrentemente. Isso já existia antes das generativas bombarem, já existe IA generativa há bastante tempo, é que elas não estavam disponíveis para todo mundo. E, especialmente na parte de plágio, na parte de educação, tem várias ferramentas que, teoricamente, testam, né? Elas acertam mais ou menos 60%. Então, também, 60% é uma taxa ruim. Então, a gente também está enganando elas. Então, a gente está enganando elas, mas, na realidade, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer hoje não é mais se é plágio ou não é plágio, se está enganando ou não está enganando. É se a gente realmente está entendendo o que está acontecendo e se aquela informação faz sentido. Porque, um outro exemplo que eu dou. A Mona Lisa foi pintada 500 anos atrás, certo? E nesses 500 anos, as tintas foram perdendo qualidade, cor, sofre impacto do tempo, né? A tinta, o quadro, etc. E aí foi usado o IA para estudar outras Mona Lisas, para ver como é que é, para trazer para a gente ver a verdadeira imagem que as pessoas viram quando Da Vinci acabou de pintar 500 anos atrás. Então, a IA também pode revelar verdades que a gente não conseguiria ver jamais com os nossos olhos, jamais a gente. Então, a gente consegue tanto revelar, como manipular, como se perder nesse processo. Sim. Então, o mais importante que eu acho é entender o que mudou e como que a gente muda para enxergar a busca do que é verdadeiro, daquilo que interessa para você, aquilo que realmente tem significado, porque fica cada vez mais fácil se perder ou ser manipulado nesse processo.